Boa noite! E aí? Hoje a gente vai falar sobre contrato. O que não pode faltar no contrato, hein? Deixa eu aproveitar o aviãozinho aqui. E aí, Fê, tudo bem? Boa noite. Deixa eu enviar aqui para os nossos seguidores queridos. Vamos lá. Vai ser top. Vamos ver se vai entrar mais gente. E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre contratos, né? A gente teve essa ideia daquela caixinha de perguntas, não vamos ter um mérito só nosso falando que foi uma ideia da Bárbara ou da Isabela. Uma seguidora nossa sugeriu da gente falar sobre o que não pode faltar no contrato de prestação de serviços, né? Então, com isso, ao longo da semana, a gente ficou pensando em uma forma também da gente conseguir falar realmente com mais propriedade sobre o assunto, né? Como que a gente poderia abordar de uma forma melhor. Porque o que a gente quer, né, como a gente sempre fala, são consultores capacitados, consultores treinados. E o consultor, ele acaba sendo também faz tudo da sua empresa, pelo menos no início. Então, para a gente conseguir falar isso de uma forma melhor, a gente chamou um advogado que já vai começar a falar aqui com a gente. E antes disso também, eu quero relembrar que a gente está na semana da segunda jornada do consultor de sucesso. Então, nessa jornada do consultor de sucesso, que começou hoje, a gente está falando sobre como captar clientes, como fidelizar o cliente, como você vai precificar os seus serviços, como você vai apresentar uma proposta. Então, a gente precisa disso muito no início da carreira de consultor ou quem começou a consultoria e ainda não tem uma cartela grande de clientes. Então, a gente quer te ajudar a evoluir aí na sua carreira de consultor de alimentos. E para você entrar nesses 3 dias de conteúdo, que a Isa está até me ajudando aqui, 3 dias de muito conteúdo gratuito, hein? Conteúdo gratuito. Nesses 3 dias, que hoje, amanhã e depois, o link está na nossa bio. Você ainda pode se inscrever, porque é um evento online, mas ele não é ao vivo. Então, você pode assistir até sábado, qualquer horário. O horário que der, você clica lá no link que a gente vai te enviar por e-mail. E quem está inscrito já recebeu esse e-mail, que foi da primeira aula. Então, vem para a Jornada do Consultor de Sucesso, que é conteúdo gratuito. É um investimento que a gente te pede de tempo. Você só vai investir seu tempo. Então, sem enrolação para começar a nossa live, vou convidar aqui o Thiago. Vamos ver, assim que ele aceitar. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa E aí? noite. Gente, ó, esse é o Thiago. Ele é advogado aqui de Petrópolis e também é meu marido. Então, ele aceitou esse convite. Quero te agradecer por você aceitar participar aqui do Entre Consultoras para ajudar ainda mais consultores de alimentos e também para você se apresentar para a gente. Perfeito, vamos lá. Inicialmente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, né? É um bate-papo informal, a gente não visa aqui verticalizar totalmente o assunto, mas trazer essas dicas aqui pontuais para o pessoal que está ouvindo, para o consultor ou para a consultora que está começando, né? Então, me apresentando, você já falou meu nome, né? Eu sou o Thiago Sindorf, sócio do escritório Sindorf e Carli Advogados, aqui de Petrópolis. Nós somos especialistas em direito imobiliário, mas a gente atua muito com a parte de direito civil, principalmente com o contrato.
Então, pela nossa experiência nessa área, a gente vai bater esse papo aqui sobre o contrato de prestação de serviços do consultor de alimentos. Ah, maravilha, Thiago. Porque também a gente às vezes tem muita dúvida, porque a gente hoje acha muitos modelos, né, padrões ali na internet, no Google, a gente coloca ali, modelo de contrato. A gente já acha um tipo de modelo de contrato. Mas quanto mais específico for aquele contrato, é melhor, né, para o consultor de alimentos. Sem dúvidas, tá? O contrato, eu sempre sou do pensamento de que sempre vai ter um contrato específico. Ixi, Thiago, A você nossa função travou. aqui, opa, e aí? Deixa eu Travou. botar um. Tá travado. Vamos esperar o Thiago voltar. Vê se eu voltei. Tá Oi, me fala mais ouvindo? um pouquinho. Oi, Te ouvindo. tá ouvindo? Sim, Tá. sim. Só um instantinho, beleza. Então, eu não sei até onde vocês ouviram, o contrato sempre vai ter um contrato específico para cada caso. Não tem como ter uma forma genérica que vai abordar tudo, tá? Mas a nossa intenção é tentar deixar o mais próximo do ideal, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Que eu não estou tendo retorno aqui do áudio. Tá me Sim, ouvindo? Ah, tá um tá. pouco. Deixa eu Peraí. te. Eu vou te fechar aqui e vou te Tá. convidar de novo, porque eu acho que vai ser melhor. Peraí. Bom, vamos lá, vou chamar o Thiago aqui de novo. Como a gente sabe, falhas técnicas acontecem, é ao vivo. Oi, Vamos lá. pode Tá me ir? ouvindo? Sim. Tá. Deixa eu tentar botar aqui que eu não estou ouvindo o som da forma correta. Deixa eu ver se. Tá. Travou de novo. Ah, voltou. Tá me vendo? Alô? Oi. Você tá congelado, mas eu te escutei. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não Tá aparece com. imagem nenhuma. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Tá com 4G, porque às vezes o Wi-Fi. Gente, só com a gente mesmo, né? Vamos lá, vamos tentar de novo. Essa live vai sair. Vamos Vai. lá. Vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Agora eu botei aqui no 3D, vamos ver se vai funcionar Melhor. bem. O Então tá. é o seguinte, então nunca vai ter um contrato que vai abraçar todos os casos, um modelo que vai abraçar todos os casos. Mas a nossa intenção aqui é passar diretrizes gerais, tá? Que consigam alcançar o máximo dos pontos para o consultor de alimentos, né? Então essa é a diretriz aqui que a gente vai tentar passar para o pessoal. Primeiro ponto, já posso começar a falar aqui ou você quer Por já fazer alguma favor. pergunta? Não, Então vai vamos lá, é um falando. contrato de prestação de serviços, ele está previsto no ramo do direito civil. Por que é importante falar isso? Ele não é um contrato de trabalho regido pela CLT. Então ele está no ramo do direito civil. Então, para isso, a gente tem que prever os direitos e as obrigações de uma forma clara, porque cada caso é um caso. Na CLT, pode ter contrato, pode não ter contrato, você já tem lá a lei com todas as cláusulas prevendo quais são os direitos do trabalhador. No caso do consultor de alimentos, o autônomo, ou até mesmo a empresa que é consultora de alimentos, ela tem que ter ali a regra do jogo escrita. Para você se pautar, caso der algum problema, você consegue se defender, você consegue exigir do seu contratante aquelas obrigações que foram ali traçadas, né? Tem muitas pessoas que não gostam de contrato, né? Antigamente tinha aquela regra de que era no fio do bigode e vale a palavra, né?
mas não é a nossa recomendação. A recomendação é sempre que tenha um contrato escrito, que você consiga ali sempre apresentar, para caso alguma coisa fugir do controle ali, você consiga sempre conversar com o seu cliente da melhor forma possível, certo? Sim. Eu antes, no início da minha carreira de consultora, eu fiz isso que eu falei no início da live, né? Eu procurei um modelo ali e criei o meu Uhum, contrato com base num modelo qualquer de internet, que a gente também nem acha um modelo para consultoria de alimentos. Você acha um modelo de uhum. contrato geral e aí você edita ele com seus dados, enfim. Sem dúvidas, um modelo vai ser melhor do que nada, né? Porque, que nem eu estava falando, no contrato verbal, você não consegue estipular o mínimo que é necessário num contrato, né? Aqui, inclusive, a gente pode falar de formas de você graduar a sua proteção. A melhor proteção de todas é um contrato feito específico para aquele seu caso. Segundo lugar, um contrato ainda que genérico, mas por escrito também, tá? E num terceiro, ainda, agora já o pior de todos, se você não tiver condições de fazer um contrato, que você pelo menos por outros meios, hoje em dia com a tecnologia, o WhatsApp e tudo mais, que você pelo menos você coloque as cláusulas que nós vamos falar aqui ao longo dessa live, pelo menos você coloque ele numa conversa de WhatsApp, o que ficou combinado entre vocês. Porque aí depois, se no futuro você tiver que movimentar uma ação judicial, ou até mesmo buscar o seu cliente, né? Claro que a ação judicial é sempre por último caso, você só vai para a ação judicial em último caso. Mas às vezes você chegar para o teu cliente ali e falar, olha só, poxa, a gente combinou isso desse jeito aqui, você lembra aqui na nossa conversa? Você conseguir chamar ele, né? Então tem esses graus de proteção. Mas deixo sempre claro, o ideal é o contrato escrito com o máximo do que a gente vai tentar falar aqui hoje, tá? Tá? E eu comecei com esse contrato de internet e ao longo do tempo que eu fui vendo a necessidade de realmente ter um profissional, um advogado que fizesse para mim esse tipo de um contrato decente. Que com o tempo eu fui vendo que eu não coloquei que eu poderia ter recesso, eu não coloquei que se Hum, cancelasse o contrato eu teria multa. Então, assim, eu estava quase sem proteção. Ali eu só falei quanto que eu tinha que ganhar, que dia que ele ia me pagar e pronto. Então, é, assim, exatamente. Esse que é o apanhando que eu básico do descobri. básico. O básico do básico é isso, o preço e o objeto, né? O que você vai estar prestando ali de serviço. Mas isso que você falou do recesso é importantíssimo. É um caso específico. Só você que vive ali no seu dia a dia que você vai lembrar de que você tem essa dor e você tem que proteger essa dor dentro do contrato, né? E isso a gente fala até aqui no Entre Consultoras. Muita coisa, eu e a Isa, e assim como todo iniciante, provavelmente, de consultoria de alimentos, a gente aprende apanhando. Então, assim, a gente te convidou para vir aqui porque a gente quer que menos pessoas apanhem. Corte ali Exatamente. essa parte da dor e comece a ter mais tempo para poder realmente atuar no cliente, ao invés de ter que ficar em casa pensando como vai montar contrato ou perder tempo se precisar processar algum cliente que já aconteceu, assim, não precisei processar, mas tive que entrar com uma ação e tudo mais, e aí ele fez acordo, porque ele simplesmente não queria me pagar, eram 3 meses sem me pagar. Uhum. Mas como eu já tinha um contrato feito por advogado, deu Uhum. tudo certo, ele me pagou da forma correta. Exatamente. Essa é uma proteção indispensável que o contrato traz, né? Para você realmente apresentar e, como eu falei, evitar o litígio. Mas vamos lá, vamos começar a falar aqui um pouquinho do contrato, tá? Primeiro ponto, é um contrato que tem nome, como eu estava explicando no início, é um contrato de prestação de serviços, tá? A forma geral dele é regulamentada pelo Código Civil, mas a gente não precisa nem entrar nisso aqui não, tá? Só o que importa é saber que é um contrato que tem nome e aí já agora já entramos já na hora que você vai confeccionar o contrato, você tem no contrato duas partes, né? Que é o contratante, que é o seu cliente, o cliente do consultor de alimentos, e o contratado, né? Que é o consultor de alimentos, e que pode ser na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? O contrato é uma via de mão dupla, né? Você sempre tem que pensar no equilíbrio. O que você dá para o seu cliente? Você dá um serviço e o que ele te dá em troca? O pagamento.
Tá? Então, com base nessa premissa aqui, vão ser logo as cláusulas primeira e segunda do contrato. Mas antes de falar até da cláusula primeira e segunda do contrato, que é o objeto e o pagamento, vamos falar um pouquinho mais de quem que é o contratante. O contratante, como eu falei, é a empresa. Geralmente a empresa, em raríssimos casos, um contratante vai ser uma pessoa física, né? Porque geralmente é um hotel, né? Eu acredito que os clientes de vocês um hotel, um restaurante, um supermercado, geralmente é uma pessoa jurídica, né? Então, você já tem que tomar já uma precaução de como que você vai descrever essa pessoa jurídica no seu contrato. Você tem que se precaver e garantir que a pessoa que está assinando ali o contrato, realmente ela tem poderes para assinar esse contrato. Então, o que é uma recomendação que eu sempre faço para o consultor ou para o meu cliente, né, no caso, no meu cliente é o consultor e o cliente do consultor é a empresa, né? É você Mas fazendo alguém te contratou para você fazer o contrato, isso. né? Então, o importante ali é você ter acesso à documentação da empresa. Qual que é o documento da pessoa física que eu reconheço que você, Bárbara, é você? É a sua carteira de identidade, né? A carteira de identidade da empresa é o contrato social dela. Também o cartão do CNPJ, aqueles documentos que acompanham a empresa. No contrato social da empresa, vai dizer quem é a pessoa que administra aquela empresa e pode assinar por ela. Nas empresas de pequeno porte, é muito fácil você chegar até essa pessoa no administrador. Tá? Eu estou até expandindo aqui um pouco mais, mas eu acho importante Não, fala o à vontade. consultor entender um pouco sobre isso também. Tá? Eu acho que aqui a abundância não vai atrapalhar, por mais que a gente vai falar aqui bastante, mas é bom para expandir um pouco os horizontes do consultor. Então, você vai buscar no contrato social aquela pessoa que vai assinar. Tem empresas que são gigantescas que você vai ter uma dificuldade muito grande de chegar até a pessoa que realmente assina. Mas você tem que estar sempre alerta para garantir que quem vai assinar o seu contrato e que você vai escrever lá em cima na qualificação do contratante, que vamos supor, a pessoa jurídica é supermercado X, neste ato representada por seu sócio administrador, Jorge, entendeu? E aí o Jorge que vai ter que assinar lá o contrato. Então você tem que pedir para o seu cliente essa documentação dele, o contrato social e o cartão do CNPJ dele para você verificar lá as informações mais importantes da empresa. Do outro lado, então, tem o contratante, né? O contratante, ele Thiago, pode ser... rapidinho. Antes de você ir para o contratante. E como consultor, ele pode ter certeza que não é o gerente que está se passando por responsável legal. Lendo no contrato social. Lá no contrato social vai ter escrito uma cláusula que vai dizer assim, essa empresa é representada pelo fulano de tal, o Jorge, né, que eu Entendi. falei aqui agora há pouco. Então, o Jorge é que vai ter que representar. Ah, não, mas não é o Jorge que está aqui hoje, não é o Jorge que vai assinar. Então, vai ter que ter uma cadeia de documentos até chegar no Cláudio. Você está conversando com o Cláudio falou que é ele que assina pela empresa, mas no contrato social está constando o Jorge. Então você vai ter que ver uma procuração ou algum ato de alguma assembleia que nomeou o Cláudio para poder assinar, tá? Agora, isso aqui que eu estou falando, tem casos de empresas muito grandes, que eu falei, que é uma hierarquia, que você nunca consegue chegar até a pessoa que nem vamos supor na Coca-Cola, uma empresa gigantesca. Você nunca vai conseguir falar com o presidente da Coca-Cola para ele poder assinar, Assinar um entendeu? contrato. Vai ser dificílimo isso. Então, o que você faz? Primeiro ponto, você busca essa pessoa que está no contrato social. Se você não conseguir chegar até essa pessoa, você tenta, pelo menos, por outros mecanismos, garantir que você realmente assinou com aquela empresa. Você vai tentar buscar através de uma conversa. Isso que eu estou falando aqui agora é extraoficial, não é o certo, tá? Mas eu quero te salvar para caso dê algum problema lá no futuro, então você vai garantir através das suas conversas no WhatsApp, porque hoje em dia tudo é WhatsApp, o E-mail, e-mail né? já está tranquilo, mas hoje em dia o WhatsApp é o carro forte, né? Então você vai garantir que o Cláudio que você conversa da empresa, ele tem no mínimo uma autonomia
de representar a empresa, porque foi o Cláudio que te convidou para fazer a entrevista, aí você foi lá na empresa apresentar a sua proposta. Então, assim, você vai tentar chegar ao máximo daquela pessoa que parece que representa a empresa. Mas isso que eu estou falando aqui é extraoficial. O ideal é quem consta no contrato social, certo? Tá. Antes de você começar com o contratante, como tem pergunta aqui, e quando a empresa tem várias unidades? Aí o contrato Perfeito, fica perfeito. em todos os CNPJs, como é que fica? Não, exatamente. Cada filial, ela tem um CNPJ diferente, né? E cada filial, você vai descobrir ali do contrato social também vai dizer quem é o administrador de cada filial. Então você vai descobrir se existe um contrato social específico para aquela filial, ou se aquela filial está dentro do contrato social principal da empresa, e você vai descobrir quem é o sócio gerente daquela empresa, daquela filial, para descobrir quem nela assina. Volto a falar, não conseguiu achar o cara específico, você vai colhendo informações para conseguir provar que aquela pessoa que está negociando com você, que ela assine o contrato. Uma outra dica também que eu deixo aqui por mais que você negocie com o Cláudio, você leve lá o contrato no dia do Cláudio, você pode falar para ele assim, Cláudio, olha só, vamos fazer o seguinte aqui, eu já estou aqui com a minha via assinada do contrato, mas você leva para o diretor, para o sócio gerente, a outra via, as duas vias do contrato, você deixa lá com ele lá, semana que vem, você me entrega assinado. Entendeu? Você me entrega assinado Uhum. por essa pessoa aí, que é o responsável pela assinatura. Também é um mecanismo de você resolver o problema. Entendeu? Dessa forma eu já fiz bastante já, porque até empresa pequena, às vezes a gente não tem tanto contato com o dono, porque às vezes o dono não é tão presente. Aí a gente eu deixo com o gerente e aí o gerente ele me dá esse retorno porque ele entrega para o proprietário e depois pega. A Fernanda Perfeito. aqui, Então, ai desculpa, te cortei. não, eu só ia falar, só vamos focar nisso aí, então. Essa é uma boa forma. Olha só como é que é importante a gente conciliar a técnica com a prática. Você, na prática, você já vivenciou isso aqui, já me deu o feedback de que dá para fazer dessa forma. Então, beleza, é isso aí que a gente vai fazer, tá? A Fernanda falou: o contrato social existe em todos os estabelecimentos, independente de ter um proprietário ou dois sócios? Porque uma vez pedi o proprietário. Como é que é? Porque uma vez eu pedi, o proprietário me disse que não tinha, pois ela não tem sócio. Fiquei na dúvida se tinha contrato social. Existem vários tipos de empresa. Isso também é importante saber, tá? A sociedade limitada, ela tem contrato social, tá? Se for uma empresa, uma sociedade anônima, por exemplo, é mais raro. Eu usei o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola, se eu não salvo o melhor juízo, ela é uma sociedade anônima. Então você não vai ter contrato social, vai ter o estatuto. Tá? O que é importante é você estar de olho nos atos constitutivos da empresa. Tá? Eu falei contrato social porque 90% dos casos vão ser, mas essa pergunta foi muito pertinente, porque a gente vai falar da exceção. Tem alguns casos, por exemplo, o microempresário individual. Tá? A empresa dele, até a técnica fala que seria uma empresa, mas vamos chamar aqui de empresa, ela é composta só por uma pessoa. Então é ele mesmo que assina. Então o que você vai pegar com ele? O requerimento de empresário dele, que vai comprovar que ele é a pessoa responsável para a assinatura daquela empresa. Então, só retificando para responder tecnicamente a pergunta da nossa colega, então cada empresa tem um tipo de atos constitutivos. Tá? Nas empresas que têm contrato social, beleza, é dessa forma. Agora, tem uma outra coisa que me deixa preocupado também com a pergunta dela. Tem casos que às vezes tem contrato social sim, mas ele não quer te apresentar. Tá? Então, o contrato social ele é público, ele é registrado num órgão público que se chama aqui no Rio de Janeiro a JUSERJ, que é a junta comercial. Todo estado tem a sua junta comercial, né? Então, a sociedade empresária ela é registrada na junta comercial. E você tem acesso a esse documento. Você pode pedir uma certidão do contrato social pela internet. É claro que é uma certidão que custa cento e poucos reais, às vezes você não está disposto a gastar esse dinheiro. Mas fica a dica, só quero te dizer que isso é possível você descobrir o contrato social da empresa, mesmo que ele não queira te fornecer. Tá? Mas a partir do momento que ele já não te fornece o contrato social, você já vai sentir que a sua relação ali com esse teu cliente ela é uma relação
não é uma relação muito saudável, né? A gente sempre busca relações sadias, você quer tentar conversar ali com a empresa, com o seu cliente, numa relação bacana. Então, se ele já começou a te omitir uma documentação, já começou a ficar estranho, tá? Mas se é um contrato grande, é um contrato que vale a pena você gastar um dinheiro, você vai lá buscar na junta comercial o contrato social daquela empresa para poder verificar se quem está assinando contigo, se quem está contratando contigo, tem realmente legitimidade para isso, entendeu? Tá, com o CNPJ, então ela consegue buscar o contrato social, que ela está perguntando. Consegue, através do número do CNPJ, porque com o CNPJ ela vai entrar no site da Receita Federal e ela vai tirar o cartão do CNPJ. No cartão do CNPJ vai ter o nome da empresa, né? Porque assim, existe o nome fantasia e tem a razão social da empresa, né? Então você vai ver o nome lá da razão social, o nome realmente jurídico da empresa, e você vai fazer uma busca lá no site da Juscerja pelo CNPJ ou pelo nome da empresa, você já vai conseguir achar os atos constitutivos dela no site, tá bom? Beleza, e voltando lá que eu te cortei do contratante que você ia falar. Ó, não conseguimos nem chegar ainda no contratante, mas é que a E gente já se tem quase empolga aqui, a meia gente vai hora de falando. live. E é o que eu falei contigo que ia falar só meia hora e nós nem introduzimos o assunto. Quem Qualquer conhece coisa, se sabe que for o fala caso, pouco. a gente volta numa outra oportunidade, tá? Mas vamos tentar aqui, pelo menos, dar um pincel aqui Nos em mais tudo que a gente tem que importantes. falar. Tá? Então, o contratante, né? Então, com certeza, eu sei que isso é um tópico aí da pauta de vocês, que vocês passam aí pros seus ouvintes, que tem a possibilidade do consultor ele ser a pessoa física ou a pessoa jurídica, né? Se for pessoa jurídica, você também vai descobrir, eu sei que vocês ensinam aí qual é a forma que você vai constituir a sua empresa, né? Que eu estava falando, tem um microempresário individual, não sei nem se consultor pode ser microempresário individual, Não. né? Acho que não pode, né? Mas você vai buscar outras formas de constituição de uma empresa, que são várias, né? E você vai constituir a sua empresa, e você vai ter CNPJ, você vai ter o seu contrato social também, para você ter aquela mesma legitimidade de representar a sua empresa. Agora, se você é pessoa física, é mais fácil. Você vai lá botar sua qualificação, né? Eu sei que aí na minuta que vocês oferecem aí para o consultor que acaba seguindo vocês aí para não sei como é que vocês fazem exatamente aí, mas eu sei que de vez em quando vocês liberam um bônus aí para a rapaziada, né? Sim. Então, assim, você vai ensinar como que faz a qualificação, né? Você vai botar o nome, os seus dados pessoais. É muito importante para o consultor pessoa física que ele fale o número do registro dele no conselho de classe, né? Se é um nutricionista lá no CRM, né? Enfim, então é importante que você coloque isso aí no seu contrato também, né? A gente coloca até porque às vezes tem cliente, poucos já me pediram, mas tem uns que pedem a certidão para ver que a gente está ativo realmente no conselho, paga anuidade, né? Enfim. Uhum. E E é aí uma quando a cautela gente coloca, importantíssima. e quando a gente coloca o número do registro, às vezes ele nem precisa pedir, ele já procura por ele mesmo e ele tem acesso a essa informação. Perfeito, ótimo. Então vamos lá. Então agora nós vamos entrar aqui. Se por acaso o nosso tempo esgotar, nós vamos falar das duas cláusulas que não podem faltar. E aquela cláusula, inclusive, que se você não tiver condição de fazer um contrato, tem vários motivos que levam a você ter dificuldades de fazer o contrato, tá? Mas é uma coisa que não pode faltar de você tratar com o seu cliente e, de preferência, deixar bem claro isso no WhatsApp, no e-mail. Então, eu já vou falar as duas, mas nós vamos entrar verticalizando nas duas já. Que é o objeto. O que é o objeto? É aquilo que você entrega. Lembra que eu falei que o contrato é uma via de mão dupla? Então, o objeto é o que você entrega para o seu cliente. É o que você vai entregar para ele. E o que é o que você vai entregar? É aquilo que você está vendendo. Se você está vendendo, como é que vocês falam? Aquelas Implantação das visitas boas lá. práticas, Implantação das boas rotulagem, práticas, rotulagem, aquela visita técnica semanal e tudo mais. consultoria. Então, a consultoria. Então você vai descrever de forma mais clara possível quais são os produtos que você está vendendo e disponibilizando para ele. Né? Com relação à visita técnica, você vai deixar lá o mais claro possível. Quantas vezes
por semana eu vou lá na sua empresa fazer lá a visita técnica. Eu sei que, pelo que você fala comigo, vocês não gostam de botar a hora, quanto tempo você fica lá. Entendeu? Inclusive, você pode botar isso. Eu vou fazer 3 visitas semanais que não são limitadas pelo período de tempo. Você pode escrever isso também, num caso, também se você sentir que aquele cara o teu cliente vai ser um pouquinho mais chato, entendeu? Você pode escrever também. Ou às vezes também ele é tão chato que ele fala assim, não quero que você me garanta que você vai ficar pelo menos meia hora em cada visita sua. Então você está aí numa oportunidade de botar de forma mais clara possível aquilo que você está entregando para o seu cliente, né? Inclusive, já é uma excelente oportunidade, né, de você falar a frequência, né, quantas vezes você vai por semana, por mês, né, ou qualquer outra frequência que você tiver contratado lá com ele. Você pode botar por quanto tempo vai durar o contrato também, né? Pô, às vezes você vai botar assim, não, para eu implementar o que eu quero aqui contigo, vai ser no mínimo 1 ano. Então nós vamos botar aqui um contrato de 1 ano para garantir que você vai alcançar o melhor resultado. Pô, que nem a Isabela está falando aí, o cardápio. Poxa, eu vou te oferecer o cardápio, entendeu? E o cardápio aqui já com número X de pratos ou de receitas, né? Eu não sei como é que funciona exatamente, né? Então você vai descrever de forma detalhada. Aqui é o segredo. É para ser chato, entendeu? Então, esse é o ideal, é o objeto. Agora, na via de mão, agora o que volta agora? E o que você recebe para isso? Para a gente manter aquele nosso equilíbrio no nosso contrato, você dá, e para equilibrar você tem que receber. Né? Eu não vou nem aqui entrar em técnica de que é, como você negocia, quanto que vale a sua hora, o teu serviço, porque isso é coisa que vocês ensinam aí no perfil de vocês aí, no Entre Consultores, né? Entre consultoras, né? Então, entre consultoras ou entre consultores? Até agora eu esqueci, né? Você vai me bater depois porque eu errei o nome, mas Entre acontece nas consultoras. melhores famílias. Então, você vai ter a tua técnica de venda para você saber o que é o preço justo pelo seu trabalho que você vai estar ali desenvolvendo, né? Então, com relação ao preço, é muito importante. Dizer também se você recebe por visita, se você recebe por mês, né? O ideal é sempre botar por mês, né? Quanto você está cobrando exatamente pelo o manual de boas práticas, né? O tal do POP, e outras siglas aí que a gente fica confuso aqui que não é da área, né? Então você vai botar lá todas essas siglas e quanto custa cada um deles, tá? Então você vai dar um preço global pelo teu serviço, né? E tão importante quanto descrever o preço, é importante também que você descreva a forma de pagamento. Né? Se você, vamos supor, o POP, você vai parcelar ele em 3 vezes para o seu cliente, então você vai botar, o POP custa R$ 1.000 parcelado em 3 vezes, com o pagamento da primeira no dia tal e das demais no dia tal dos meses tais, entendeu? Outra coisa ainda dentro da forma, eu sei que já estou falando aqui sem parar, mas eu estou preocupado com o tempo aí, tá? Não, pode falar, à vontade. Então, a outra questão importantíssima é falar também como que é pago. Né? É pago em dinheiro, cash? Não, às vezes o cash hoje em dia ficou para trás. Né? Tem gente que gosta ainda, né? Gosta de Aí guardar teria que dinheiro fazer embaixo do até um colchão recibo, né? e Acho que tudo se mais. fosse pago em dinheiro, tem que fazer até um recibo. Exatamente. É bom. O recibo é um interesse maior de quem paga, ou seja, o seu cliente ele tem mais interesse no recibo. Mas como você trabalha com boa fé, é recomendável que você já leve já o recibo. Agora, se for pagamento por movimentação bancária, né, uma TED, um Pix, que está na moda agora aí, o próprio comprovante de transferência ele já tem um certo efeito. Mas se o seu cliente quiser um recibo mesmo assim, é seu dever. Você, consultor, prestador de serviços, você tem que apresentar o recibo se ele pedir também, não tem problema nenhum. Tá? Outra forma também que eu vejo também que é muito bacana para o consultor é a expedição de boleto. Né? Temos bancos hoje aí que facilitam muito a expedição de boleto bancário. Você já manda já no início do mês, já manda o boleto lá. Eu já sei que agora tem alguns bancos que já vão começar a calcular multa, juros, correção monetária.
que é o que você. E é importante que você bote isso também no seu contrato, que a impontualidade não pagou no dia, não pagou da forma como vocês combinaram, tá? Vai ter uma incidência de multa, de juros de 1% ao mês, é bem comum botar esse 1% ao mês, né? Vai ter uma correção monetária, tá? Isso é importante, por quê? É uma carta que você vai deixar na manga, porque se o cliente atrasou, eu sempre falo, né? Eu não sou da briga, eu não quero brigar com o meu cliente. Eu quero fazer com ele, eu quero chegar para ele e falar o seguinte, ele não atrasou, ele deve estar passando por uma dificuldade, eu vou conversar com ele, olha só, meu amigo, você não me pagou, eu estou precisando aqui também, será que a gente não pode, você não pode me ajudar aqui, você não pagou no dia correto, né? Beleza. Você não vai incidir a multa, juros e correção monetária. Mas o seu contrato tem que ter isso. Porque se você tiver que levar na justiça, se você tiver que negociar alguma coisa lá na frente, você vai falar para ele, pô, meu amigo, mas você tem que pagar os R$ 1.000 que você está me devendo, mais os 10%. Vou até fazer uma jogada boa contigo aqui. Vamos deixar só os 1.000 então. Enfim, mas você tem que estar previsto isso no contrato. Porque lá na frente vai te fazer falta. Isso Entendeu? acontece comigo de vez em quando, é raro, mas acontece. Assim, eu gosto de emitir todo. Eu tenho cliente que me paga dia 5, dia 10 e dia 15. Mas todo primeiro dia do mês, primeiro dia útil, eu já preparo todas as notas fiscais e já todos os boletos. Então, já envio todos. Então, Uhum, tem cliente que quando vai me pagar dia 10 ele esqueceu que ele tem que me pagar dia 10. Aí eu mando uma mensagem falando uhum, assim: ah, você pagou aquele boleto? Eu vi que não pagou, que já venceu. O meu ele não tem uhum, juros, então eu tenho que emitir um novo boleto. Aí esse cliente ou pede para fazer um Pix, que agora realmente eles estão pedindo Pix, uhum. ou então para eu emitir um novo boleto. E eu penso dessa forma. Agora é um cliente que, nossa, todo mês me enrola para pagar. Hoje eu não tenho mais esse tipo de cliente, graças a Deus, mas assim, já tive. Me enrolava todo mês Uhum. para pagar, eu acabava colocando sim os juros. Queria aproveitar também, Thiago, tem aqui uma pergunta. Se Vamos for lá. documentação para abertura de restaurante sem serviços posteriores, devo ainda assim fazer o contrato? Igual se for um manual de boas práticas. É um documento que tem que entregar. É bom a Perfeito. gente fazer? Perfeito, isso aí foi ótima essa pergunta. Porque é o seguinte, existem vários tipos de prestação de serviço, né? Tem a prestação continuada, né, que é com às vezes um projeto mais a longo prazo, com as visitas que você vai todo mês e tudo mais. Mas tem também um serviço pontual. Nesse serviço pontual, principalmente você tem que fazer o contrato. Porque nesse serviço não vai deixar dúvida sobre o que você vai entregar. Qual foi o serviço que ela falou aí mesmo? Repete para mim. Abertura de restaurantes e teve uma pessoa também que falou de manual de boas práticas. Exatamente. Eu vou fazer abertura de restaurante. Como é que faz uma abertura de restaurante? Então você já vai, se você for responsável pela documentação, pelos registros nos órgãos competentes, pelos cadastros, a abertura, não sei se você está querendo dizer também da parte de documental ou da parte, às vezes, até física mesmo. Eu vou lá fazer lá a parte geográfica lá, eu vou dar uma consultoria na Provavelmente é obra, uma na construção. consultoria, tanto para a parte É. documental que a vigilância sanitária exige, como também Uhum. provavelmente para orientar o proprietário o que ele precisa ter dentro do estabelecimento. Deve ser isso Exatamente. mesmo. Então, o que vai ser isso, então? Ela vai, então, ter um contrato para falar, para ter um até, olha que coisa interessantíssima, para dizer no contrato quando que acaba o serviço. Isso é muito importante. Por quê? Se você não bota quanto que acaba, esse cliente ele vai ficar o resto da vida achando que você tem ainda uma obrigação com ele. Então, você vai botar lá no seu contrato, o meu serviço acaba assim que eu apresentar toda a documentação para você, seja o manual de boas práticas, seja a documentação que eu me comprometi com você para abrir o restaurante, o meu serviço acaba quando eu te entregar esse último documento X aqui. Ou ele termina na inauguração do restaurante, você vai botar isso. Porque senão esse cliente ele vai ficar também te sugando o resto da vida. E através dessa cláusula que você vai falar assim, poxa, meu amigo, mas você está ainda tendo mais dúvidas, você está vendo que você tem mais uma necessidade, esse nosso contrato aqui acabou. Mas eu presto também serviço sobre essa tua dúvida. Vamos fazer mais um contratinho? Vamos botar isso no papel de novo? E aí você já tem já logo Já um vende mais um excelente serviço, gancho né? para vender mais um, exatamente.
E tá? principalmente se for a implantação das boas práticas, que a gente fala muito aqui, que é um serviço vitalício se o empreendedor e o consultor quiserem, né? Uhum. Então, quando você faz todo esse processo burocrático primeiro, igual comentou aí de uma reabertura, de uma abertura de um restaurante, depois precisa de uma assessoria, dessa implantação das boas práticas de fabricação. Então, para você, a Dani que perguntou, quando você vende um serviço, faz ele o melhor possível, principalmente não, todo. Mas assim, se é um Uhum. serviço que ele tem tempo para acabar, vai fazendo um bom serviço para depois ele querer que você continue e fique para sempre aí com a implantação das boas Exatamente. práticas. Essa é a isca que você vai jogar para o seu cliente, né? Que não é uma live hoje sobre negociação e técnicas de venda, mas, sem dúvida, você fazendo o seu trabalho com muita competência, num caso pontual, esse cliente, assim que ele tiver um outro problema, ele vai voltar. Mas, falando do nosso assunto aqui, sempre bem previsto, bem justificado dentro do contrato, porque se tiver alguma discussão nesse sentido, você vai ter todo o argumento para iniciar a conversa com o cliente, né? Isso. Ficou mais alguma pergunta aí? A gente ainda tem bastante coisa para falar ainda sobre o contrato ainda. Pode continuar que não tem pergunta não, por enquanto. Não, tá. Você, deixa eu dar uma Vai olhadinha falar aqui. de férias e recesso, não sei, ou de Isso que rescisão. eu queria lembrar aqui. Lembrando que o contrato de prestação de serviço, a gente tem que ter uma cláusula para deixar claro que ele não tem vínculo trabalhista. Isso é uma cláusula até que você faz para presentear o seu cliente. Por quê? Para você quer dar uma segurança para ele que você não vai dar depois uma pernada nele querendo um vínculo trabalhista. Por que pernada? Porque, primeiro, que não é o que foi combinado entre vocês, né? E segundo, que o vínculo trabalhista ele vem a reboque com uma série de obrigações que às vezes você vai botar o seu cliente numa situação difícil. Então você bota a cláusula de que não representa vínculo trabalhista, que você já vai isso deixar uma clareza a mais para o seu cliente. Claro que tem casos abusivos que, mesmo na prestação de serviço, a longo prazo pode acabar virando um contrato de CLT, tá? É muito comum isso, por mais que você tenha essa cláusula no teu contrato, é uma cláusula de boa-fé, mas a nossa amiga, nosso amigo consultor, ele tem que lembrar que tem casos, sim, de abuso, que a coisa muda no meio do jogo ali e pode acabar configurando uma relação trabalhista, tá? Mas nós não vamos entrar nisso aqui. Por que eu comecei a falar esse assunto? Agora eu vou fazer o gancho, né? É que você falou do recesso. Porque o empregado, né, que é quem está sob o contrato de trabalho, o CLT, ele tem direito às férias, né? É um direito até constitucional que ele tem as férias, né? O autônomo, ele não tem o merecido descanso. A gente sabe que a máquina, o corpo da gente tem que descansar para estar sempre prestando um bom serviço. Então você tem que botar uma cláusula no teu contrato já prevendo como vai ser esse seu descanso. Né? Às vezes você pode botar uma sugestão aqui que de 6 em 6 meses você vai tirar uns 15 dias, ou você vai se ausentar. Até é o seguinte, se você não quiser usar a palavra 15 dias, eu até tenho uma recomendação de uma cláusula interessantíssima. Se você já sabe que você vai uma vez por semana naquele seu cliente, vamos supor que é um contrato semanal, né, das vistorias, das visitas que você faz lá. Então, você vai falar o seguinte, você vai falar para ele que você tem direito a 2 vezes, a não fazer 2 visitas ao longo de 6 meses. Porque se você não vai fazer 2 visitas, pode ser consecutivas, ou significa que você vai ter 15 dias de descanso. Né? Porque isso a gente está falando de um cliente. O consultor, com a filosofia do Entre Consultoras, é que ele tenha vários clientes. Né? Então, assim, você resolve o problema desse um cliente, falando que você tem direito a faltar não ir 2 vezes sem abater do teu salário, né? Do teu salário Essencial não, na isso. palavra salário não pode falar, sem falar dos seus honorários, né? O nome técnico seria seus honorários. Sem abater dos seus honorários, né? E você vai poder depois fazer também com os outros clientes isso tudo, porque no volume isso acaba fazendo diferença para você ter direito a umas férias, né? Ter um recesso aí, pelo menos, né?
Isso foi que eu passei um ano sem, porque quando foi aquele contrato de Google, eu não coloquei recesso. Depois eu pensei, gente, como que eu vou tirar férias? Como é que eu faço? E aí depois Exatamente. comecei a me questionar, como que eu vou tirar o recesso e continuar recebendo, igual você falou, os honorários certinhos, sem descontar. E aí, para o consultor que está vendo a gente aqui, o provável consultor, enfim, um tipo de argumentação, apesar de eu nunca ter precisado usar, mas caso você precise, caso o contratante reclame com você que não, que você que vai descontar e tudo mais, você explica que não é descontado porque a gente cobra por 4 semanas o nosso valor do contrato, o mensal, eu pelo menos faço ele com valor de 4 semanas, sendo que a gente tem 4 meses no ano que tem 5 semanas. Então, eu Uhum. trabalho 4 semanas a mais. Seria para eu cobrar 4 semanas a mais. Para eu não cobrar essas 4 semanas, eu tiro elas de recesso. Então, por isso que o mês continua sendo remunerado. Eu tento justificar Isso dessa faz forma. parte da parte negocial, exatamente. Até para você justificar para o seu cliente por que dessa cláusula, né? É interessante isso. E se você quiser também, pode levar para dentro do contrato essa explicação que você acabou de me dar, que é muito pertinente, né? Agora, o seguinte, a gente tinha falado no início aqui da live sobre o prazo de vigência do seu contrato, tá? Mas eu queria fazer uma outra abordagem aqui agora. A verdade, né, que assinar contrato é chato pra caramba. Quem não gosta, não é do ramo, não gosta de imprimir, são não sei quantas vias, pelo menos duas, eu já vou até deixar claro aqui para vocês, pelo menos duas vias, uma para você, outra para o cliente, tá? Lembrando sempre de rubricar todas as folhas e assinar lá atrás, tá? Eu estou fazendo já aqui um parênteses porque eu não posso esquecer de falar isso para vocês, tá? Mas a verdade é que assinar contrato é chato pra caramba. Então, quando você bota um prazo de um ano, vamos supor, tá? E quando acaba esse um ano, como é que fica? A gente tem que fazer um outro contrato? E eu gosto de criar um mecanismo desse contrato se renovar automaticamente por prazo indeterminado depois desse um ano, tá? Isso é uma possibilidade. Eu gosto também de fazer outro contrato de um ano, porque dependendo da forma como você vai combinar com o seu cliente a rescisão, às vezes é bom você ter mais um contrato de um ano. Mas se você quiser fugir, eu não quero fazer mais um outro contrato de um ano, não quero deixar o meu cliente tão amarrado, eu já estou satisfeito desse jeito, eu não quero mais essa burocracia de assinar documento e chama testemunha e faz tudo mais. O que você vai fazer? Tá? Você vai botar a renovação automática desse contrato. Então deu um ano, olhou lá no calendário, deu um ano. Ele já vai se renovar por prazo indeterminado, tá? E você vai estipular também, já nessa mesma cláusula, que o valor dos seus honorários vai ser corrigido monetariamente. Isso já é importante para você depois não ter que ficar chorando para ele. Ah, pô, mas já passou um ano, eu quero um aumento. Revisar o valor dos honorários você pode a qualquer momento, tá? Claro que dentro do prazo de contrato, o ideal é que você não busque uma negociação. Mas quando as partes estão de acordo, tudo é válido, tá? Desde que vocês, os dois querem, tudo bem. Mas você vai ficar sem jeito de chegar para o teu cliente e querer aumentar o valor dos seus honorários no meio do contrato vigente, né? Esse é uma exceção da exceção. Então, quando acaba esse um ano e renova automaticamente, para você não ter que chamar seu cliente de novo, poxa, vamos renegociar, você já vai botar pelo menos uma atualização monetária por algum índice. Aí que seja um índice de mercado, geralmente eu tenho gostado muito do IGPM, mas o IGPM esse ano veio uma bomba de uma atualização de mais de 20%, o pessoal ficou doido, né? Que é um valor bem alto, tá? Mas é bom que você tenha pelo menos um índice aí para você não precisar depois ficar chorando com ele um aumento dos. Na verdade, não é aumento, tá? A correção monetária não é aumento, ela é uma mera correção de valores, porque R$ 1.000 em janeiro de 2020 não compra a mesma coisa que você compra com R$ 1.000 em janeiro de 2021. Então, a correção monetária, até falei errado, não é aumento, era só você garantir que a regra do jogo vai continuar ali a mesma, que o dinheiro que ele te paga serve para manter aquele equilíbrio do contrato. Né? Acho que acabei falando demais, quer falar alguma coisa aí? Não, não. É que eu tô pensando assim, falei assim, gente, ano passado a gente não fez reajuste anual por causa da pandemia e tudo mais, né? Mas aí esse ano, quando a gente foi fazer, alguns clientes
não gostaram muito. Mas assim, é o mundo, né? Assim, igual o Thiago comentou, o que ele comprava em janeiro do ano passado não compra em janeiro desse ano. Então o dinheiro ele vai perdendo valor e a gente precisa tá ali caminhando junto, senão a gente vai cada vez mais receber menos, porque por fim a gente não vai conseguir comprar as coisas que a gente gostaria de comprar, enfim, colocar gasolina, tudo aumenta. Então a gente precisa seguir realmente esse aumento, nem que seja um reajuste aí, sem ser do GPM que está alto, de outro. Então, para a gente não sair perdendo tanto, né? É ideal que realmente a gente Exatamente. faça isso em contrato, ter bem claro isso em contrato. Agora vamos lá, um último ponto aqui, antes da gente falar sobre o fechamento, ler as formalidades para encerrar o contrato. É a rescisão. Como que funciona a rescisão do contrato? Esse ponto é importantíssimo, tá? Porque que nem vamos voltar aqui para o exemplo do contrato de um ano e pode vir uma pandemia, pode vir aí ou a empresa começar a ter uma dificuldade nas pernas para caminhar e aí ela decide fazer, vamos ter que encerrar o contrato. É bom que você já tenha já lá do início a regra do jogo, volta a falar o contrato escrito já prevendo a regra do jogo, como que esse cliente vai fazer a rescisão contigo. Botar aí como funciona, qual é o mecanismo. É claro que ninguém quer levar vantagem sobre ninguém, mas a gente volta a falar. O consultor, ele não tem uma garantia de um seguro-desemprego, né? Como tem o CLT. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um mecanismo de, pelo menos, ele te avisar com 60 dias de antecedência. 90 dias de antecedência, 30 dias eu acho muito em cima. 60 dias eu acho que é ali um meio termo interessante, seguro para as duas partes. Ele te avisa com 60 dias, você vai continuar trabalhando ali, você já sabe que você vai ter que procurar um outro. Saber que você tem que procurar um outro cliente, você tem que estar sempre com essa ideia. Você nunca pode esquecer, mas você vai ter mais urgência para correr atrás de um outro cliente para poder repor esse aí, entendeu? E aí o seguinte também, deixar claro, se você não quer nem que eu volte aqui amanhã, então você vai me pagar mesmo assim, ainda que eu não venha aqui, o equivalente a 2 meses aqui da nossa prestação mensal, né? Isso é importantíssimo, isso é uma segurança, isso vai te ajudar a dormir melhor. Porque é o seguinte, o autônomo, nós autônomos, eu sou autônomo também, né? Nós não temos segurança no dia de amanhã. Mas isso é um mecanismo para tentar te dar um pouquinho mais, 5 minutinhos a mais na tua noite de sono com relação a isso, entendeu? Porque isso acaba sendo o aviso prévio do CLT, né? Então, assim, o aviso Uhum. prévio do CLT, ou ele recebe sem trabalhar, o que é ideal na área de alimentação, que a gente orienta os clientes a fazerem dessa forma, que a gente tem medo deles fazerem alguma coisa com comida e tudo mais. Então, ou ele cumpre o aviso, ou ele recebe mesmo sem cumprir. A gente é a mesma coisa, a diferença também a gente coloca 60 dias, eu coloco 60, e não 30 dias, igual é um aviso prévio ali de um CLT. Uhum. Beleza. Olha só, acho mais uma questão aqui importante falar, que é o seguinte, o foro. O que é o foro? É o local que vocês vão ajustar caso tenha que ir para a justiça por algum motivo. Lembrando, a gente nunca quer ir para a justiça, né? Mas tem casos que tem que ir, né? E o ideal é que você que vai confeccionar o contrato, tem algumas empresas que elas fazem um contrato, tá? Isso pode acontecer e você vai revisar. Mas é claro que é importante, quando for o caso da empresa, do seu cliente, fazer o contrato, também que ele não faça nenhum contrato leonino que te obrigue coisas que você não queira. Mas isso pode acontecer, tá? Mas 90% do caso vai ser você, colega consultor, que vai fazer o seu contrato. E, nesse caso, é uma excelente oportunidade para você eleger o foro. Que é o foro. O que é o foro? É o local que você vai litigar caso tenha que ir para a justiça. Bote sempre no domicílio, do seu domicílio, na sede da sua empresa, se você for uma empresa, ou no seu domicílio, no lugar onde você mora. Por quê? É muito comum, consultor, você mesmo, Bárbara, você presta serviço em outros municípios aqui do lado. A gente é de Petrópolis e você presta serviço lá no Rio de Janeiro. Porque imagina você ter que enfrentar um processo judicial lá no Rio de Janeiro. Isso te dificulta mais. É muito mais fácil para o seu advogado, ou ainda mais se o seu advogado for de Petrópolis, né, ficar aqui
perto aqui de você. Hoje em dia também o fórum você não vai mais tanto ao fórum. Mas se você estiver aqui ao fórum, você vai lá para fazer uma audiência, vai ter mais perto da tua casa. Então é uma forma de você ter um pouco mais de controle para caso tudo dê errado. Tá? Vamos lá, falar do fechamento do contrato agora. Eu falei agora há pouco, eu já mudei aqui de assunto já porque eu estou preocupado com a hora aqui, a gente está no sprint Faltam final 6 aqui. minutinhos. Vamos lá. Deixa eu só te fazer uma Lembrando pergunta então, antes que eu esqueça. pois não, pois É não. obrigatório o contrato, depois de assinado, ter algum tipo de. Ter que ir no cartório por algum motivo, para reconhecer firma, autenticar alguma coisa? Você acha que precisa disso ou a gente pode ficar sem? Olha só, era sobre isso que eu ia falar, e eu já vou aproveitar e já vou falar sobre o que eu ia falar e sobre Ah, que isso bom. também. O fechamento do contrato. Olha só, você tem que ter, então, na última folha, a assinatura do contratante, do contratado, tá? E a rubrica em todas as folhas. O que eu vou falar a partir de agora é o nível de segurança que você vai trazer para o seu contrato. Se tiver só a sua assinatura e a assinatura do seu cliente, está tudo perdido? Não está tudo perdido. Você já tem um documento ótimo, você vai ter uma dificuldade, mais tecnicamente falando, de executar o contrato, mas você tem um outro caminho jurídico pelo processo de conhecimento. Sei que talvez ninguém entendeu o que eu quis dizer aqui agora, mas você tem um outro caminho para você cobrar esse contrato do seu cliente, tá? Então, com essa assinatura dos dois, ok. Como que é o grau acima disso? Chamar duas testemunhas para assinar. Pega lá. O ideal de que as testemunhas sejam sempre pessoas que não têm relação nenhuma com nenhuma das partes. Mas num pior cenário, não tem jeito. Pega a testemunha lá, uma pessoa que trabalha lá na empresa, e uma outra pessoa pega um primo teu. Não é o ideal, volto a falar. Mas entre não ter testemunha nenhuma e ter uma testemunha que tem um vínculo com alguma das partes, eu prefiro, tá? Eu tô falando isso aqui em off, tá? Qualquer outro advogado que me viu falando isso aqui, ele vai falar que eu sou maluco. Mas eu sei que é muito difícil você levar duas testemunhas que não tem nada a ver com o assunto lá na hora de assinar Muito. o contrato. É muito difícil, entendeu? Na verdade, as testemunhas, em alguns casos, não estão nem lá na hora exatamente. Então você não estou falando isso aqui para vocês também, tá? Eu tenho aqui testemunha de que eu não estou falando isso, eu não estou falando isso. Mas então você leva lá depois para uma outra testemunha lá e assina. Se você quiser acrescentar mais uma camada de proteção respondendo a sua pergunta agora, você faz o reconhecimento de firma. Porque o reconhecimento de firma da pessoa jurídica, ele não sai no nome da pessoa física, quer dizer, lembra que eu falei do sócio administrador lá em cima? Ele vai sair direto no nome da empresa, porque tem o mecanismo de reconhecimento de firma, é isso. Vai falar que a empresa, supermercado X, que assinou esse contrato. Então, através do reconhecimento de firma, vai te dar além vai te garantir também que foi uma pessoa relacionada à empresa que assinou-lhe o contrato. Então, o reconhecimento de firma é interessante, mas volto a falar, é uma burocracia, é chato assinar contrato, é chato você pegar a assinatura de todo mundo. Então, pô, se você conseguir duas testemunhas é um parto, se você conseguir reconhecimento de firma, é um outro parto ainda. Se você tiver a oportunidade, ok. Se não tiver, beleza, segue a vida. Certo? Tá, aqui tem pergunta do Fernando. No foro eu tenho que ter algum registro no local ou é descrito apenas o local onde será tratado, caso tenha problemas judiciais? Não, você não precisa ter nenhum vínculo com aquele local, não, tá? O ideal é que você justifique. Eu estou escolhendo esse foro aqui porque é o domicílio do contratado, tá? Mas você pode criar um da sua cabeça. Nós vamos combinar que vai ser o foro do local tal lá. Às vezes tem casos, cidades muito pequenas, que você não gosta nem que seja na tua cidade. Você escolhe uma outra cidade grande próxima de onde você mora. Então você não precisa ter uma raiz com aquele lugar que você vai eleger o foro. Mas, de preferência, se você tiver essa possibilidade, você pode justificar, sim, qual o local do foro, sim. Tá? Gente, ó, a gente teve aqui uma assessoria 0800, tá? Se você fosse lá no escritório do Thiago e do Pedro, que é sócio dele, vocês teriam uma consulta ali, né? E a gente acabou tendo essa consulta aí gratuita aqui para os nossos seguidores, o que a gente fica muito feliz que o Na consultor verdade, não foi uma iniciante, consulta, foi um bate-papo. A gente foi só um bate-papo informal com umas aqui. perguntinhas, a gente foi de leve, assim. É, Então, assim, a gente conseguiu tirar bastante dúvidas. Muito obrigada por você ter participado. Muito provavelmente pode ser que a gente te convide de novo se você aceitar.
E a gente Vai ficou ser uma muito feliz honra. com a sua participação aqui. Eu fiquei muito feliz também, agradeço a oportunidade. Um abraço para todos. Então, tchau, Thiago. Eu vou falar só mais um minutinho com vocês. Vou dar tchau pro Thiago e com vocês não Tchau. saem, não. Um beijo. Gente, ó, a gente aprendeu muito nessa live de hoje, fala sério, né? Ter consulta, uma consultoria ali, uma assessoria direto com o advogado. Eu acho que todo mundo conseguiu ali esclarecer algumas coisas, e até o que não tinha dúvida, ele respondeu, né? Então eu quero lembrar vocês que as inscrições ainda estão abertas para a nossa segunda jornada do consultor de sucesso, onde é gratuita, conteúdo gratuito, que o link está na bio para você se inscrever e a gente vai ficar muito feliz de te ver com a gente. A gente quer um time potente de consultores de sucesso para a gente crescer na consultoria e esse é o objetivo da Entre Consultores. Então a gente fica te esperando. O primeiro vídeo da jornada do consultor de sucesso já saiu hoje, onde a gente falou sobre como captar clientes e como fidelizar clientes. E amanhã o vídeo vai ser para você montar a sua proposta. Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Beijo!